Olá, gente, tudo bem? Professora Mariana Trivelloni aqui e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Civil Descomplicado aqui pela Cultive. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre bens. Como já conversamos, a gente precisa sempre entender o conceito da coisa do instituto para nós entendermos um pouco mais para frente, o que implica esse instituto tão importante para o direito civil. O conceito de bens são nada mais é do que coisas materiais, concretas, úteis aos homens de expressão econômica, suscetíveis de apropriação, bem como as de existência imaterial, economicamente apreciáveis. É importante a gente destacar que o Código Civil de 16, ele trazia a menção a coisa e a menção a bem. Então, muitas vezes ele falava coisa, muitas vezes ele falava bem. O que complicava até no entendimento de saber, ué, coisa e bem são sinônimos? Eles tratam sobre o mesmo objeto? E o Código de 2002 acabou com esse problema. Ele só fala sobre bem. Então, para não ter mais esse tipo de problema, essa distinção difícil de entender se é coisa, se é bem, sempre vai ser bem, evitando assim a gente falar o termo coisa. Nós precisamos entender a classificação, as classificações, na verdade, mais importantes. A gente vai falar aqui das mais relevantes. Talvez eu traga todas para a gente conversar aqui nos slides, por exemplo, para mencionar, porque nós temos uma infinidade de classificação de bens. E aqui a gente vai, como nossa aula é uma aula curta, é uma aula de revisão, a gente parte do pressuposto que vocês já sabem toda a classificação de bens, e aqui a gente está destacando as que mais relevantes, principalmente as que mais caem na OAB. Então vamos lá. Nós temos algumas classificações de bens. Nós temos os bens considerados em si mesmos, e dentro dessa classificação nós temos uma subclassificação que traz os bens imóveis, os bens móveis, os bens fungíveis e consumíveis, os bens divisíveis, os bens singulares e coletivos. E também nós temos outras duas classificações, que é os bens reciprocamente considerados e os bens públicos. Bom, nós vamos falar pela primeira e principal classificação, a mais importante em relação aos bens, que são os bens imóveis e os bens móveis. Para nós conversarmos sobre isso, nós precisamos ir até o artigo 79 do Código Civil. Vamos lá. Espero que vocês já tenham pegado, estejam com o código em mãos, abriram já no artigo 79 e vamos ler juntos. O artigo 79 diz que são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, os direitos à sucessão aberta, e não perdem o caráter de imóveis: 1. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. 2. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Então, nós aqui estamos falando sobre os bens imóveis, que nada mais é do que o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Esses são os bens imóveis. São bens que a gente não consegue mover. Então, é tudo. Mas professora, você vai falar que o bem, que a cadeia, que o solo é um bem imóvel? Sim, é um bem imóvel. Mas considera um bem, eu posso vender, eu posso. Não é esse ponto que nós estamos conversando. Nós estamos conversando sobre o Instituto do Direito Civil, que é considerado um bem imóvel, tá? Agora nós vamos falar sobre o bem móvel, que está previsto a partir do artigo 82 do Código Civil, que diz que são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio. Tá, vamos parar por aí. O que nós pensamos em suscetíveis de movimento próprio? Um carro é um bem móvel? Sim, ele é suscetível de movimento próprio. Ou de remoção por força alheia, ou seja, alguém pega esse celular aqui meu, ele é um bem móvel? Ele é um bem móvel, porque ele é suscetível de remoção alheia. Eu pego ele e coloco ele aqui do meu lado. Esse livro, essa carteira, é um bem móvel? Sim, que eu pego ela e coloco aqui do outro lado, tá? Sem alteração de substância ou destinação econômico-social, tá? Consideram-se imóveis para os efeitos legais as energias que têm um valor econômico, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes, os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações, os materiais destinados
a alguma construção enquanto não forem empregados, ou seja, por exemplo, a terra, os tijolos que estão lá, conservam sua qualidade de imóveis, readquirem essa qualidade os provenientes de demolição de algum prédio. O prédio está lá construído, ele se torna imóvel. Mas a partir do momento que eu destruí e ficou tudo lá de fora, ele retorna para a qualidade de imóvel, por exemplo, tá? Um exemplo aqui no artigo 84 para vocês entenderem. Eu trouxe aqui no slide os principais efeitos práticos dessa diferença dos bens. Os bens móveis, eles são adquiridos por simples tradição, enquanto os imóveis dependem de uma escritura pública e registro no cartório de registro de imóveis. Tá? É importante a gente entender. Enquanto um é a mera tradição, ou seja, eu passo meu bem para outra pessoa, o segundo, eu preciso da escritura pública para isso. Já os bens imóveis, para serem alienados, eles precisam de outorga uxória, ao contrário dos bens móveis. Então vamos lá. Os bens imóveis, para serem alienados, precisam de outorga uxória. Vamos relembrar. O que é outorga uxória, ou também pode ser outorga marital? Nada mais é do que a anuência do outro cônjuge. Sou casada. Eu quero vender uma casa. A casa está só no meu nome, não consta no nome do meu marido. Eu preciso eu preciso da assinatura dele para vender este imóvel? Sim, ele precisa da anuência, mesmo que ele não esteja envolvido no bem, não seja dono, não seja proprietário. Nós vamos relembrar isso mais lá na frente no direito de família, mas é importante a gente entender isso, é um ponto que cai bastante na OAB. A outorga uxória em relação a bens, tá? Então é importante a gente fazer essa revisãozinha para a gente estar ciente na hora, preparado na hora que cair na OAB. Nós temos um slide só para os bens imóveis, que também é importante a gente destacar, né? Que como eu já falei, eu já li os artigos, né? Mas eles são as coisas que não podem ser removidas de um lugar para outro sem destruição. Está previsto no artigo 79 e 80, foi o que eu já falei. Eles podem ser imóveis por natureza, imóveis por acessão natural, ou seja, quando a terra se junta a outra e acaba incorporando, móveis por acessão artificial ou industrial, quando alguém vai lá e coloca esse punhado de terra, por exemplo, e se torna esse tipo, tudo isso é uma classificação de bens imóveis. Já os bens móveis, como a gente já conversou, eles estão no artigo 82 do Código Civil. Eu me antecipei um pouco em relação ao slide, mas a gente revê tudo, a gente fala tudo isso de novo. São os bens suscetíveis ao movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração de substância ou da destinação econômico-social. Bom, nós temos classificações de bens móveis. Eles são semoventes, propriamente ditos, ou por determinação legal. Exemplo de bens móveis semoventes é aqueles que se movimentam sozinho. Exemplo, animal. Ah, mas professora ou animal. Isso tudo bem que a gente já deve ter ouvido isso, o choque já foi dado, né? Mas os animais, eles são considerados bens, eles são considerados coisas? Sim, sim. Há um estudo, né? Há um projeto de lei para que retire os animais considerados como coisas, porque influencia, hoje em dia, existe, principalmente no direito de família, com a família multiespécie, que é a família composta por exemplo, pelo tutor não, pelo dono e pelo cachorro, por exemplo, ou pela família e o cachorro, ou até outro tipo de animal também, tá? Mas é considerado, hoje, atualmente, essa família multiespécie é considerada, tá muito em voga, tá muito em alta hoje. Há alimentos para cachorro, há direito de convivência para cachorro em divórcio entre os donos. Então, é um comportamento, assim, é uma situação muito nova. Então, considerar os animais semoventes, coisas, que sendo que são seres vivos com sentimentos, e que as pessoas têm afetos pelos animais. Então, tá tendo um projeto de lei, tem alguns pontos ainda há algum tempo para tentar tirar esse instituto, né, de linkar os animais a coisas. Mas até hoje, no Código Civil, eles são considerados coisas. Então, se cair na OAB, até uma pegadinha, pode até considerar a família multiespécie, porque hoje ela está muito em destaque, mas ainda assim, os animais ainda são coisas, tá? Quando mudar, a gente muda. Enquanto não mudar, a gente permanece com a destinação que o Código Civil deu a eles, tá? Nós temos também os propriamente ditos. São aqueles que admitem remoção por força alheia. Por exemplo, os objetos inanimados. Eles são propriamente ditos. Por exemplo, o exemplo que eu dei do celular. Ele é um bem móvel propriamente dito. Já nós temos também o por determinação legal,
que eles são aqueles mencionados no artigo 83, que eu já falei, já mencionei, do inciso 1 ao inciso 4, inciso 3, desculpe. São esses os por determinação legal. Agora nós vamos falar sobre os bens fungíveis e os bens infungíveis. Os bens fungíveis são os móveis que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Está previsto no artigo 85 do Código Civil. Exemplo: dinheiro. Dinheiro é um bem fungível. Eu posso trocar da mesma forma, eu te dou uma nota, você me dá outra, pode ser a mesma nota do mesmo valor. São trocados, são dois bens diferentes, tá? Já os infungíveis são os que não têm esse atributo, eles não podem ser substituídos, eles são encarados de acordo com as suas qualidades individuais, como o quadro de um pintor famoso. Eu posso trocar um quadro do Picasso, por exemplo, a Mona Lisa por um outro quadro, porque eles vão ser substituídos da mesma qualidade, espécie e quantidade? Não, isso não é isso, e isso impacta em diversas formas. Então, essa é a principal diferença dos bens fungíveis para os infungíveis. Os fungíveis estão presentes no artigo 85. Nós vamos falar sobre os bens públicos e os bens particulares. Os bens públicos estão presentes no artigo 98 do Código Civil e dizem que são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas, que já conversamos, de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Podem ser bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Para falar sobre os bens de uso comum do povo, são os que podem ser utilizados por qualquer um do povo sem nenhuma formalidade. Por exemplo, rios, mares, estradas, parques, todos eles são bens públicos de uso comum do povo. Já os bens de uso especial são os que se destinam exclusivamente à execução de serviços públicos. Por exemplo, edifícios onde estão localizados os serviços públicos. Uma secretaria, por exemplo, da prefeitura, é um bem público de uso especial. Não é qualquer pessoa que pode usar. Já os bens dominicais ou do patrimônio disponível também são os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas do direito público, como objeto de direito pessoal, tá? Sobre eles, o poder público exerce poderes de proprietário. Por exemplo, as terras devolutas, tá? Só para a gente entender o que são os bens públicos. Já os bens particulares são todos os outros bens não pertencentes a qualquer pessoa jurídica de direito interno, mas a pessoa natural ou jurídica de direito privado. Então, por exemplo, a mim, eu tenho os meus bens próprios particulares, eu sou uma pessoa natural. Então, gente, nós aqui conseguimos ver exatamente os pontos principais em relação aos bens. Há um instituto muito importante do direito civil que sempre pinga na OAB, principalmente na primeira fase, que é o que a gente está se preparando. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que vocês tenham revisado esse material e estou à disposição até a próxima aula. Tchau!